Olá! Hoje a gente vai entender de uma vez por todas o que é a Política Nacional de Atenção Básica, a famosa PNAB. Pensa nela como o manual de regras do nosso sistema público de saúde. Aquilo que diz como o cuidado deve chegar para todo mundo no Brasil. Pois é, todo mundo conhece o postinho, né? Mas já parou para pensar em como ele funciona de verdade? Qual é a lógica por trás de tudo? A resposta para isso está toda na PNAB. É ela que transforma uma lei complexa na nossa experiência do dia a dia. Vamos ver como isso acontece? Para a gente não se perder, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos sacar o que é a PNAB. Depois, vamos ver os princípios que são a alma do negócio. Aí, quem é responsável por cada parte, como as equipes de saúde se formam e, para fechar com chave de ouro, um exemplo incrível de como a saúde chega nos lugares mais isolados do país. Então, vamos lá, começando pelo básico. A PNAB define a atenção básica, ou atenção primária à saúde, dá no mesmo, como o primeiríssimo contato que uma pessoa tem com o sistema de saúde. É literalmente a porta de entrada para todo o resto. Pensa assim, a atenção básica não é só a recepção do sistema. Segundo o artigo 2º da política, ela é o centro de comando, quase um GPS para a saúde de cada um. Ela não só faz o primeiro atendimento, mas coordena e organiza toda a jornada pela rede de saúde. E o mais importante, é de graça e para todo mundo, sem exceção. Agora vamos para o coração da PNAB, a sua essência. Toda essa estrutura gigante é construída sobre três pilares, três princípios fundamentais. A gente pode pensar neles como se fossem o DNA do SUS, sabe? São os valores que guiam cada decisão. O primeiro princípio é a universalidade. A ideia é super simples e poderosa. Saúde é um direito de todas as pessoas. Ponto. Não importa idade, cor, gênero, classe social, nada. O acesso tem que ser garantido para todo mundo. O segundo é a equidade, e aqui tem um detalhe fundamental. Equidade não é tratar todo mundo igual, é o contrário, é tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. O artigo 3º é claro, o sistema tem que oferecer mais a quem mais precisa para ajudar a diminuir as injustiças sociais. E fechando o trio, temos a integralidade. Isso significa que o sistema de saúde tem que enxergar cada pessoa por completo. O cuidado não é só tratar uma doença e pronto. Ele vai desde a prevenção, passando pelo tratamento, pela reabilitação e até a promoção de uma vida mais saudável. É o pacote completo. Tá, mas como esses princípios tão importantes viram realidade? Através de diretrizes bem práticas. Por exemplo, a territorialização significa que cada equipe de saúde cuida de uma área específica com uma população adscrita, ou seja, um grupo definido de pessoas. Isso permite criar um vínculo e garantir a longitudinalidade, que é esse acompanhamento da saúde das pessoas ao longo do tempo. Beleza, a gente já entendeu os princípios e as regras. Mas, na prática, quem é responsável por fazer tudo isso acontecer? A PNAB divide muito bem as tarefas entre o governo federal, os estados e os municípios. Olha só como essa engrenagem funciona. De forma bem resumida, o governo federal cria a regra do jogo, a PNAB, e ajuda com o dinheiro. O estado organiza a coisa em nível regional e dá um suporte para os municípios. E é lá no município, na cidade, que a mágica acontece. É ele que contrata os médicos, que cuida do posto de saúde e que gerencia o atendimento no dia a dia. Um não funciona sem o outro. Agora sim, vamos dar um zoom e chegar onde tudo acontece de verdade, na unidade de saúde do bairro. Como é que essa política toda se transforma na equipe que nos atende? Essa é uma dúvida bem comum. Qual a diferença entre o UBS e o USF? Bom, segundo o artigo 6º, a UBS é a unidade de saúde básica, o postinho tradicional. Já a USF é uma UBS que tem, no mínimo, uma equipe de saúde da família completa. E é exatamente esse modelo, o da USF, que a PNAB considera o ideal para fortalecer e levar atenção básica para todo o Brasil. E para a gente fechar, vamos ver um exemplo que mostra de um jeito impressionante o espírito da PNAB em ação. Como é que o sistema de saúde faz para chegar naquelas comunidades que vivem no meio da Amazônia ou do Pantanal, em lugares super remotos? O desafio aqui é gigantesco, né? A gente está falando de comunidades que vivem espalhadas por áreas enormes, onde o único caminho, muitas vezes, é o rio. A PNAB não só pensa nisso, como cria soluções específicas para essa realidade. E olha só esse número, que diz tudo: 14. O artigo 22 da política determina que uma equipe de saúde ribeirinha tem que estar na ativa, atendendo por no mínimo 14 dias por mês.
Isso mostra o nível de dedicação e o trabalho intenso que é preciso para não deixar ninguém para trás. E tem mais. O artigo 24 estabelece uma garantia super importante. O tempo entre uma visita e outra na mesma comunidade não pode passar de 60 dias. Isso garante aquele princípio da longitudinalidade que a gente viu antes, o cuidado contínuo, mesmo nas condições mais difíceis que se possa imaginar. Para fazer isso acontecer, existem 2 modelos principais. A equipe ribeirinha, que fica baseada em terra e usa barcos para se mover entre as comunidades, e a equipe fluvial, que é ainda mais incrível. A equipe trabalha dentro de uma unidade básica de saúde fluvial, que é basicamente um posto de saúde completo que flutua e navega pelos rios. O próprio posto vai até as pessoas. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A PENAB, no fim das contas, é mais do que um documento, é uma promessa. A promessa de que a saúde é um direito de todos, não importa onde morem. E a grande questão que ela nos deixa é essa. Como uma política pública consegue ser tão abrangente e ao mesmo tempo tão específica a ponto de pensar não só nas grandes cidades, mas naquela única pessoa lá no ponto mais isolado de um rio? Isso é equidade na sua forma mais pura.